E aí, meu querido, tudo certo? Tá na hora de comprar aquele par de caixas, né? Tá na dúvida de qual vai ser o melhor para sua igreja, o que sua igreja está precisando, o que vai encaixar melhor aí no seu orçamento. Então, deixa eu te dizer, fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou lançar alguns pontos aqui para você que vai com certeza esclarecer sobre qual o tipo exato, o tipo correto para você escolher para sua igreja, qual vai ser a melhor opção aí para você, beleza? E antes de mais nada, esse canal ele foi pensado para você que gosta de som, áudio, tecnologia, mesas digitais, com dicas de compressão, equalização, mix, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, chegou aqui, tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vou te pedir para você já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo, fazer a sua inscrição, né? Ativar ali o sininho para que esse conteúdo possa chegar com mais facilidade até você. E se você curtir mesmo esse conteúdo, eu vou te pedir uma grande força, que você compartilhe isso nas suas redes para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. E para me mostrar também que está sendo relevante e incentivar a criar cada vez mais conteúdos nesse formato e com esse tipo de informação aqui para ajudar vocês cada vez mais no ministério de áudio aí da sua igreja. Bom, hoje a gente vai falar de caixa e quando a gente fala de caixa, nós temos 3 modelos aí que são os mais comuns, né? Temos 3 categorias e as 3 categorias que a gente mais usa dentro da nossa igreja são caixas de PA, caixas monitor, né? Monitor de palco e subwoofer, tá? Então a gente vai passear por esses 3 modelinhos agora. Então o primeiro modelo que a gente vai falar são as caixas de PA, e eu acho que esses são os mais importantes aqui, né? São as caixas, o termo PA, ele vem de Public Address, quer dizer que são caixas direcionadas para o nosso público. Então quando a gente fala de caixa de PA, geralmente são as caixas que estão voltadas, né, dentro de uma igreja, são as caixas que estão voltadas para toda a plateia ali, né, todos os espectadores dentro da igreja. E falando em caixas de PA, a gente tem 2 tipos mais conhecidos, são as PAs normais, né, PAs de um alto-falante só, né, que são as conhecidas caixas PA, geralmente você encontra com alto-falante de 12 ou de 15, e depois nós temos caixas Line Array, né? Line Array é um conceito mais moderno, mais novo, né? São caixas que a gente tem geralmente de 2 a 3, né? No mínimo 2 células por lado. Dentro de caixas PA nós temos, na verdade dentro das 3 categorias a gente vai ter caixas ativas e caixas passivas, tá bom? O que vai diferenciar entre elas é que uma caixa passiva, ela sozinha, se você plugar da mesa direto nela, ela não vai funcionar, ela precisa de um amplificador, um outro equipamento que entre o sinal de áudio e dele passe para que a caixa possa reproduzir os sons que a gente está enviando através da nossa mesa. A caixa ativa, ela já funciona de uma maneira diferente, ela tem uma fonte de alimentação interna, ela tem um processador interno, então a gente não precisa desse terceiro equipamento que é o processador, né? O que a gente chama de potência, né? Geralmente as potências, a gente não precisa disso para uma caixa ativa, porque ela já tem tudo isso internamente. Indo para a parte de monitores de palco, eles são aquelas caixas que ficam, como o nome já diz, né, que ficam no nosso palco, geralmente no púlpito. São caixas de referência, né, para quem está ali em cima, geralmente pastor, para quem está abrindo o culto, até para quem vai cantar, dependendo se for uma pessoa só com playback e tudo mais, né. Mas o monitor de palco, ele é uma caixa que, assim, é um tipo de caixa que ultimamente está acabando entrando em desuso, né? Porque a gente, com o avanço da tecnologia, a questão de mesas digitais, a gente com certeza vai encontrar muito nas igrejas monitoração por fone, né? O que a gente chama de in-ear. Por que isso tem acontecido? Quando você tem um monitor de palco, ele é um alto-falante, é mais uma fonte sonora, né? Mais uma fonte que está emitindo som. Talvez se você é da mesma época que eu, que usava retornos de palco, você com certeza tinha muito problema com volume na igreja, porque além das caixas de PA gerarem um volume para dentro da igreja, o retorno também gerava um volume. É óbvio que não era direcionado para o palco, mas também tinha um volume
Isso causava um excesso de volume mesmo, de pressão sonora, o que geralmente dava muito problema com os nossos vizinhos, né? Levanta a mão aí, quem já teve problema com o vizinho na igreja. Se você já teve, deixa aí no comentário pra gente qual que foi o seu problema. Mas basicamente, muito volume acaba gerando problema com os vizinhos, a não ser que seja uma casa de show, né? Que é isso, a igreja tá alocando para que é uma casa específica para acontecer eventos com um som alto. A nossa terceira categoria é o subwoofer, e o subwoofer ele nem sempre se vai encontrar numa igreja, mas eu diria que é uma parte importante, é a caixa que vai reproduzir os sons graves, todos os sons mais graves que nós temos na nossa mix, né, quando a gente fala de, por exemplo, bumbo de bateria, o surdão, né, aquele surdo maiorzão, né, quando o baterista está fazendo aquele tribal, né, o surdo maior sai também no sub, baixo, contrabaixo, e às vezes se você trabalha com multitrack, né, uma track que tem baixos sintetizados e frequências mais graves, também vão tocar naquela caixa. E ele o subwoofer é uma caixa que ele complementa a PA. Não dá para você ter só um subwoofer que ele não vai atender as frequências que você precisa no geral. Mas um PA, um sistema de PA, um sistema de som que tem só as caixas de cima, sem o subwoofer, ele tá perdendo muito a reprodução de grave. Perde muito, né? Geralmente são sistemas que você vai escutar muito som médios e agudos, né? Chega a um ponto do culto que o ouvido tá até doendo de tão médio e agudo ali na nossa cachola. Essas são as 3 categorias de caixa que a gente tem. Eu não vou entrar muito em questão de detalhe de valores, porque, cara, varia muito, e agora com o cenário que a gente tem hoje no mundo, né, com relação ao dólar, a gente tem variação de preço demais, e as coisas geralmente estão muito caras, isso eu não vou negar. Mesmo as caixas de entrada estão muito caras. Eu posso fazer um vídeo aí, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o sistema que a gente tem aqui na nossa igreja, tá? Mas basicamente a gente tem caixas da ATAC, foi enviado para nós da sede, as caixas da ATAC, e cara, são caixas muito boas, caixas que respondem bem. Posteriormente a gente comprou, depois que a gente abriu a igreja, a gente ficou um tempo só com as 2 caixas, né, 2 PAs, né? E depois a gente comprou um sub de 15 polegadas também. Então hoje aqui na igreja onde eu sirvo, a gente tem 2 PAs da ATAC, né, 2 caixas de PA de 12 polegadas, um subwoofer de 15. A gente tem 2 monitores de palco também, mas como eu falei para vocês, hoje nós trabalhamos com uma mesa digital. Então eu tenho aqui um power play, a gente faz as vias de fone, né? Até no último vídeo que vocês puderam ver lá o power play, como é que tá a ligação. E aí eu vou fazer um vídeo mais detalhado, com mais calma, né? O final de semana passado foi a questão do evento das crianças, então foi tudo muito corrido, mas eu vou fazer um evento com mais calma para vocês, um vídeo com mais calma para vocês entenderem certinho. Cara, esse tipo de sistema funciona muito bem para uma igreja de pequeno e médio porte. Tá? É a faixa que a gente se encaixa hoje, pequeno e médio porte. Nós somos, eu creio que um médio porte já de membros. Responde muito bem, a ATAC é uma marca muito boa, né? Eu tô falando do que eu vivo, do que eu conheço, né? Mas já trabalhei com Antera também, já fui de uma igreja que a gente utilizava a Antera, né, que é uma marca bem famosa aqui no Brasil, né? Mas a gente tem N marcas e não dá para eu ficar falando aqui todas e discutindo o preço, porque é uma coisa que vai variar muito e vou dizer, até uma caixa de entrada hoje, dependendo da aplicação, ela vai cumprir o propósito. Uma caixa que vai custar aí, dependendo da caixa, seus 500, 600 reais, né? Umas caixas mais acessíveis, mas que para um determinado período de tempo vai funcionar muito bem. Então a gente não vai entrar nessa questão para também não ficar estendendo muito o vídeo. Que beleza, né? Então, voltando aqui, a gente não vai entrar nessa questão de dinheiro porque, cara, vai variar muito, né? O orçamento que você tem para isso, eu sei que realmente é um dinheiro suadinho, é um dinheiro que é difícil a gente conseguir, e aí eu vou te orientar a buscar sempre o melhor custo-benefício. No áudio, infelizmente, quanto mais caro as coisas, melhor são a qualidade, isso a gente já sabe, isso é normal, mas sempre buscar um equilíbrio ali entre qualidade e durabilidade, né, do equipamento e a questão do timbre, né, porque cada caixa ela vai ter uma coisa que a gente chama de resposta de frequência.
Então, dependendo da resposta de frequência, isso influencia no timbre também da caixa, tá bom? Nada que, dependendo, se você comprar uma caixa de entrada, nada que você equalizando certinho na mesa não seja possível de resolver, tá bom? Tudo a gente dá um jeito. A gente tem que buscar sempre fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Seja um equipamento de entrada ou seja uma caixa top aí, né? Que você pega aí, por exemplo, RCF, essas caixas importadas, italianas e tudo mais. E agora, qual que é o ponto a pergunta que não quer calar? Qual a melhor caixa que eu posso comprar para minha igreja? De cara, eu não vou dizer uma caixa só, mas eu indico muito um sistema de PA. Pelo menos 2 caixas de PAs normais, né, de 12 polegadas. Hoje a gente já tem de 10 polegadas também, dependendo do tamanho da sua igreja. Mas pelo menos 2 caixas de PA e um subwoofer. Mesmo que a igreja seja pequena, é uma caixa que não dá pra gente desprezar. Porque a importância do grave soar com a mesma intensidade dos médios e agudos, isso vai refletir, por exemplo, no momento de louvor, né? Isso faz muita diferença. Quando a gente está só na questão da palavra, até passa. Mas quando você tem uma igreja aí que já tem uma equipe de louvor que tem um contrabaixo, tem teclado, tem guitarra, tem um grupo mais completo, o subwoofer ele faz uma diferença e ele é muito importante. Então, se você está nesse estágio, prioriza 2 caixas de PA e um subwoofer, tá? E eu vou te indicar ativo. Não compra equipamento passivo não, porque quando você vai para passiva, elas são caixas mais baratas, só que como eu falei anteriormente, são caixas que vão precisar de uma potência, né, de um amplificador. E aí o amplificador vai mandar muito em como a sua caixa vai reproduzir. E aí entra um outro papo de dimensionar a potência do amplificador com a potência da caixa, a potência que a caixa pode reproduzir, né? Então é um papo muito complexo. E para ser o mais simples possível, cara, plug and play, caixas ativas. É a melhor opção hoje em dia, sabe? Por mais que você desembolse um pouquinho mais numa caixa ativa, mas você não tem a dor de cabeça de ficar caçando equipamento adequado, e aí às vezes você vai gastar um pouquinho mais no amplificador, vai ter cabo a mais para fazer, né? Tem cabeamento a mais para fazer. Então caixas ativas resolvem muito o nosso problema de praticidade, tá bom? Que tá ali, plugou na tomada, plugou um cabo lá, ela vai funcionar perfeito e é top. Fora isso, a gente tem hoje sistemas de PA, né? O que são sistemas de PA? É o conjunto de um subwoofer, né? Um subwoofer geralmente de 12, um mais pequenininho, e uma torre de line. É uma boa opção para uma igreja de pequena a médio porte também, né? Você já tem um subwoofer e uma caixinha já dimensionada para soar de uma maneira igual, né? Médio agudo e os graves. É óbvio que esse sistema ele é vendido um sub e uma caixa satélite, né? Então você teria que comprar aí 2 sisteminhas de PA para fazer um LR certinho, mas é uma opção também. Agora me diz o seguinte, deixa aqui o seu comentário. Qual modelo que você acha melhor para implementar dentro da sua igreja? Qual modelo que você já tem aí hoje? Se você está querendo mudar, para qual modelo que você vai mudar? E eu fico muito feliz com essa interação entre o nosso canal e você. Bom, queria te agradecer você que ficou até o final desse vídeo. Mais uma vez eu quero te dizer que esse canal ele foi pensado para você que gosta de áudio, que também gosta de tecnologia, gosta desse mundo. E se esse conteúdo tem sido relevante para você, eu queria te pedir um grande favor. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que ele alcance a vida de mais pessoas e que faça diferença em mais igrejas no Brasil afora aí. E por último, eu queria te pedir para curtir esse vídeo. Por que eu peço para você curtir? Por que é tão importante? Porque sinaliza para mim que você está gostando do conteúdo, que esse conteúdo está sendo relevante. E assim você me ajuda a entender que é preciso continuar e me dá uma motivação para continuar produzindo conteúdo dessa maneira aqui para vocês no YouTube, tá bom? Valeu, gente, fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.